Querido Deus, muito obrigado, porque nesta noite o Senhor nos conduziu a esta igreja mais uma vez, para ouvirmos a Tua voz, para entendermos o que o Senhor espera da nossa vida e para que possamos, ó Deus, viver os propósitos que o Senhor tem para o nosso ser. Fale conosco, Senhor, que a mensagem de hoje seja um relato daquilo que o Senhor deseja explicar para nós. Habite em nossa vida, habite em nosso coração, é a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém e amém. O título da mensagem de hoje é Como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. E a mensagem de hoje, eu espero que você esteja em sintonia comigo, ela é baseada num texto que Jesus disse, lá no livro de Mateus. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 24. Me permita ler com você o versículo 26. Vou ler na Bíblia aqui para a gente poder acompanhar. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. Mateus 24, 36 a 39. Diz assim o texto. Mateus 24, 36 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Vou ler de novo. Mas a respeito daquele dia e hora, o quê? Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Parênteses importante. O texto diz, o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe, amigos. Diz o texto que nem os anjos do céu, nem o próprio Filho. E tem gente querendo ser maior do que os anjos do céu e que o Filho. Não dá para marcar data. Todas as vezes que existiam tentativas humanas de marcar datas para a volta de Jesus, foram tentativas frustradas. É claro que eu gostaria de ter um dia e saber, olha, dia tal Jesus vai voltar. Mas Jesus não fez isso, porque Ele queria que você estivesse preparado em cada momento. Ele queria que você estivesse pronto, como se Jesus fosse voltar hoje. E eu espero que você esteja pronto, pela graça de Deus, não pelos seus méritos, não merecemos nada, mas pela graça de Deus, você esteja preparado para se encontrar com o seu Rei. Mas o texto diz que assim como foi nos dias de Noé, assim seria também a vida do Filho do Homem. Então esse texto me mostra algumas coisas. Primeiro, eu preciso compreender o porquê que Jesus está falando isso aqui. Jesus neste texto, na verdade, está comprovando a história de Noé e da arca. Mostra que era algo de fato que aconteceu. E este texto mostra também que assim como foi naquele tempo, nós deveríamos estar atentos hoje para entendermos o tempo, para entendermos como as coisas podem acontecer. Vamos entender o contexto aqui. Por que Jesus disse isso? Mateus capítulo 24, Jesus está fazendo um comentário a princípio a respeito do templo. Se você olhar o versículo primeiro, diz assim, Mateus 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aqui é muito importante. Porque naquele tempo, o povo de Jerusalém, o povo judeu, colocava no templo o seu maior motivo de orgulho. Ele gostava de todo mundo que chegava ali mostrar a grandiosidade do templo, porque o templo era o centro da cidade, mas mais do que isso, o templo era o motivo da vida religiosa daquele povo. Tudo acontecia em volta do templo de Jerusalém. Existia pelo menos dois motivos principais pelo que o templo era tão importante para o povo naquela época. Primeiro, porque ele era o centro de adoração e sacrifício. Todas as festas religiosas, todos os processos que aconteciam naquela época, aconteciam baseados no templo. Segundo, porque o templo era símbolo da presença de Deus. Existia ali a arca da aliança, existia a Shekinah, que era o símbolo da presença de Deus. E o templo entendia de que ali era a manifestação, a presença de Deus entre as pessoas. Então, a vida religiosa do povo baseava-se em volta do templo. Quando Cristo diz assim,
Vocês estão orgulhosos desse templo? Estamos, Senhor. Olha que templo lindo que nós temos. Pois é, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus dá um balde de água fria assim, sabe? No maior orgulho deles. A ponto deles pensarem, então vai acabar o mundo. Se não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles fazem a pergunta. E a pergunta que eles fazem é, verso 3. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximam dele, e em particular lhe dizem, digo que essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vida do fim dos tempos? Senhor, já que não vai ficar pedra sobre pedra desse templo maravilhoso que temos, quando que isso vai acontecer? Quando que as coisas vão acontecer? Ele está aqui perguntando, entendendo. E Jesus tenta responder essa pergunta dos discípulos, que está preocupado sobre como que as coisas vão acontecer. E aí Jesus responde nesse sermão que é conhecido como o sermão profético de Jesus, que é o capítulo 24 de Mateus. O que tem no capítulo 24 de Mateus? Tenta entrar em sintonia aqui. Mateus 24 vai apresentar para nós, Jesus responde essa pergunta falando sobre os sinais dos tempos. E ele começa a dizer, tenham cuidado, vão vir muitos em meu nome, vão enganar a muitos, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, vocês vão ficar atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ter epidemia, vai ter problema, vai ter... As pessoas precisam entender que esses são sinais de que as coisas vão cada vez mais ficar complicadas. E olha para mim aqui. E a gente tem visto cada vez mais esses sinais aumentarem. Sim ou não? Muito. Vamos ser bem sinceros aqui entre nós. Você tem sentido segurança nesse mundo, amigos? Não dá a impressão de que amanhã a gente vai acordar com uma notícia que a situação vai ficar pior, assim, sabe? Cada dia uma coisa acontece, cada dia muda a situação. É duas guerras meio sem sentido acontecendo ao mesmo tempo. Tem países que estão em guerras há anos e não se resolvem. Qualquer hora parece que uma doença vai estourar de novo, parece que uma situação vai acontecer. O mundo está caminhando. Eu sei que eu não quero ser um profeta do caos aqui, mas a gente precisa só compreender de que, de fato, a gente olha para a humanidade e percebe de que os sinais da volta de Jesus, que aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, está cada vez mais vivo. Cristo está demonstrando através dos sinais cada vez mais fortes daquilo que está acontecendo. Agora, olha aqui para mim. O que são os sinais? O que são os sinais? Deixa eu tentar ilustrar os sinais com uma imagem. Presta atenção. O que é isso aqui? O que é isso? Uma placa. Uma placa. Essa é uma placa de trânsito. Essa placa de trânsito, ela te orienta, ela te dá um norte, correto? Toda vez que eu olho para essa placa aqui, eu acho interessante. Quando você vê essa placa, o que significa? Que vai ter o quê? Que vai ter uma lombada. Na minha terra, quebra-mola. Toda vez que eu olho para a placa, dá a impressão de que é uma cobra que engoliu um elefante, né? Mas está lá. Quando você vê esta placa tem a função de te informar, sim ou não? Tem a função de te informar. Mas além dele te informar, só te informar não basta. Se você só souber, eu vi a placa, vi que tem um quebra-mola à frente. Se eu só saber a informação, não é suficiente. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Esta placa tem que me fazer tomar algumas decisões. Eu preciso diminuir a velocidade, eu preciso prestar atenção em qual a distância que esse quebra-mola está, eu preciso passar com cuidado, eu preciso olhar mais ao redor. Se tem um quebra-mola, possivelmente tem uma escola, tem uma área residencial, tem algumas situações. É uma placa, mas a placa tem que me fazer pensar para ficar mais atento e me preparar para aquilo que está por vir. Se eu vejo a placa e continuo do mesmo jeito, vai quebrar a mola, vai dar problema no carro, ou você vai tomar uma multa, ou você vai passar por algum problema, pode sofrer um acidente. Está claro isso aqui? Os sinais não é o fim em si mesmo. Pastor, é guerra e já está desesperado. A guerra, amigos, as pragas, os sinais que estão acontecendo no mundo, não é um fim em si mesmo. É apenas uma informação de que você precisa tomar uma decisão, de que você precisa mudar a rota, de que você precisa ficar atento, de que você precisa ficar vigilante.
Tanto que depois que Jesus começa a explicar sobre os sinais e fala sobre como será a sua vinda, ele começa a contar algumas parábolas. E a primeira parábola que ele conta é essa parábola da figueira, onde Jesus diz assim, lá no verso 32, ele diz assim, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Olhar é a parábola da figueira. Quando você começar a perceber que esses sinais estão aumentando, que as situações estão crescendo, fiquem atentos, porque de fato o verão está se aproximando. A vinda do Filho do Homem vai acontecer, algo vai acontecer. Isso não pode deixar você confortável. Você precisa estar preparado, porque a placa está sinalizando, vai chegar. Diminua a velocidade, vai chegar. Aconteça o que está acontecendo, vai acontecer. Preste atenção, olhe o sinal. É isso que Jesus está dizendo aqui. Está claro até aqui, amigos? Sim ou não? Ok. Quando Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, Jesus está dando orientações sobre o povo. É claro que este capítulo vai falar um pouquinho sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, mas também é uma aplicação para os nossos tempos e como que as coisas vão acontecer. Em Lucas capítulo 17, Jesus também vai falar sobre Noé e citar aí a mesma citação de Mateus, porém ele acrescenta algo mais. Lucas 17, 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, porque comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Agora acrescenta mais um personagem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem foi se manifestar. Tem alguma coisa errada em comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar? Tem coisa errada nisso, amigos? Não. Mas por que Cristo faz questão de enfatizar de que nos últimos tempos as pessoas estariam com essas mesmas características, como foi na época de Noé, como foi na época de Ló? Na verdade, a intenção de Jesus ao falar essas palavras é: as pessoas naquela época sabiam dos sinais, sabiam da mensagem, sabiam que algo deveria acontecer e permaneciam a sua vida do mesmo jeito, como se nada fosse acontecer. Continuavam a sua vida distraídos pelas situações que estavam ao redor e não preocupava com a mensagem que deveria nortear toda a sua vida. Na verdade, quando Jesus cita esses dois personagens, ele quer mostrar alguns pontos que deveriam ser motivo de muita atenção da nossa vida. Pensando nisso, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 6. E vamos comigo relembrar um pouquinho, alguns detalhes da história de Noé, que são aplicação para nós neste tempo. Eu sei que a história de Noé é uma história gostosa até de ler em um certo aspecto. Eu acho que foi uma das primeiras histórias que nós contamos para o meu filho quando ele era bebezinho, porque é uma história infantil, praticamente. Contamos e cantamos, quem já não cantou, toque, 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 né? É Noé que está batendo. Mas, quando nós olhamos para essa história, percebemos que, na verdade, ela não é uma história infantil. Ela precisa ser motivo de atenção da nossa vida. Olha o que diz o verso 5. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 9, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado da terra, e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Então o Senhor se arrependeu. Na minha Bíblia diz: então o Senhor ficou triste por ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas gerações de Noé. Noé era o homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Preste bem atenção. O que estava acontecendo, de acordo com o texto, era de que as gerações que Noé vivia era uma geração má. Eu não sei exatamente quantos anos se passou desde a criação até o momento da arca de Noé. O que eu sei é de que as pessoas foram se afastando cada vez mais do Senhor, a ponto de toda a humanidade estar com o coração completamente pervertido, corrompido.
As pessoas eram más. As pessoas foram sendo levadas pelas suas próprias paixões e sendo permitidos se afastar completamente dos princípios de Deus. Perderam a fé, perderam a religião, perderam os objetivos de foco espiritual. E cada vez que elas iam se afastando, Deus precisou tomar uma decisão. E diz o texto que Deus se arrependeu. Agora, é claro, só um ponto. O arrependimento de Deus é completamente diferente do nosso arrependimento. O nosso arrependimento, se você está arrependido de algo, estar arrependido de algo, nós homens, estar arrependido de algo é vontade de voltar no tempo e fazer diferente. Estou arrependido daquilo que eu falei. Quando você está arrependido daquilo que você falou, você queria ter voltado no tempo e não falar aquilo que você falou. Isso é estar arrependido. Deus não tem esse tipo de arrependimento, esse é nosso. O que Deus tem é uma profunda compaixão do ser humano e uma tristeza pelo caminho que o ser humano está tomando, a ponto de que se Deus não agisse, a raça humana inteira iria se perverter, porque naquele tempo, praticamente apenas uma família estava desejosa de continuar vivendo o projeto de Deus. Na verdade, nem sei se era uma família. Naquele tempo, na verdade, Noé encontrou graça perante o Senhor, porque diz o texto que numa época de pessoas tão más, Noé era praticamente um dos únicos que ainda andava com Deus. Noé gastou 120 anos pregando acerca de uma mensagem que um dia Deus chegou para ele e disse: filho, vai acontecer algo. Uma notícia que Deus deu que mudou completamente a sua vida. E sabe o que é mais interessante? É que a pregação de Noé trouxe alguns pontos de reflexão. Primeiro, as pessoas daquele tempo não acreditaram na revelação de Deus. E eu sei, a revelação de Deus foi absurda naquele tempo. Chuva era algo que não existia, não caía chuva do céu. Existia uma brisa que molhava o chão e era suficiente para que as pessoas pudessem ter tranquilidade. Mas agora vem Noé com a notícia que eles não esperavam, que eles não estavam acostumados. Vai acontecer um dilúvio, chuva cairá do céu, algo vai acontecer. É forte a notícia. E eles ficaram assustados com aquilo. Mas as pessoas não começaram a acreditar na revelação de Deus. Na verdade, diz que elas zombavam daquilo que Noé fazia. Amigos, Noé estava gastando a vida dele inteira, se preparando o seu coração, organizando a sua vida para conseguir fazer aquilo que Deus pediu. Mas as pessoas estavam cada vez mais descrentes da palavra, cada vez mais zombavam, tentavam desacreditar Noé, desacreditar a mensagem e desacreditar a Deus. Estavam cada vez mais distantes. Você sabe que existe por mais que exista hoje um movimento religioso acontecendo em algumas pessoas, também existe um grande movimento, principalmente entre os jovens, da não crença, do afastamento daquilo que é espiritual, ou basear a espiritualidade no seu sentimento, num sentimento exagerado. O importante é o sentir bem. Se eu me sinto bem, se eu sou feliz, é suficiente. Mas e a palavra? Amigos, religião baseada apenas em sentimento, ela é falsa. A religião precisa ter sentimento. Você tem que sentir esse abraço, a alegria, a tristeza, o choro, a emoção. Tudo isso faz parte, mas a que Deus espera é uma religião que ela seja primeiramente racional. Que você olhe para a palavra, que você entenda aquilo que Deus disse e que aquilo faça sentido para você a ponto de impactar as decisões que você vai tomar. Quando Noé pregava e falava assim: olha, vai acontecer algo, Deus me revelou, existem evidências de que isso vai acontecer, preste atenção, olha o que eu estou fazendo, eu estou dando oportunidade para vocês, estou abrindo uma porta para a salvação do povo. E o povo não estava acreditando, assim como muita gente não acreditará naquilo que deve acontecer em breve. Segundo ponto, as pessoas muitas vezes permitiam que a sua individualidade se diluísse no coletivo. Porque assim, quantas pessoas entraram na arca? Quantas? 8 pessoas, correto? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras, né? Foram as pessoas que entraram na arca, a família de Noé. Mas eu pergunto para você, só eles creram? Ou teve mais gente que creu na mensagem de Noé? O que você acha? Teve mais gente que creu na mensagem de Noé, sim ou não? Eu acho que sim. Algumas morreram antes do dilúvio. O livro História da Redenção que estamos lendo fala, por exemplo, de Matusalém, que creu que estava ali vivo e que morreu antes do dilúvio acontecer, que poderiam ter entrado na arca. Mas existem muitas pessoas que acreditaram na mensagem,
Mas como a grande maioria esmagadora não acreditou, ele pensou, não é possível que eu vou... Sabe, ele conseguiu ser influenciado pela decisão da maioria. E existe um grande perigo quando isso acontece. Muitas pessoas que abrem mão da sua individualidade pelo coletivo. Já que a maioria não vai, eu também não vou. E quando a chuva começou a cair, já era tarde demais. Porque ali já não dava mais para entrar na arca. Está dando para entender? Pessoas que perderam a oportunidade, que abriram mão da sua individualidade, das suas próprias decisões, das suas próprias convicções. Mas a salvação é individual, amigos. Ah, mas todo mundo, pastor, mas você, como dizia minha mãe, você não é todo mundo. E você precisa compreender a importância da sua decisão pessoal. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto de Hebreus, capítulo 11. Porque Hebreus, capítulo 11, resume um pouquinho acerca daquilo que Deus quer demonstrar através da história de Noé e da arca, baseado na vida de um personagem. Porque, igreja, entenda o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Para nós, não importa tanto entender como eram as pessoas naquela época, nem quais eram tamanhas características delas. O que mais importa para nós é entender como era Noé. Porque se entendermos como era Noé, entenderemos qual é o perfil de cristão que Deus espera para este tempo. O perfil de cristão que Deus espera para esta época, que estará preparado para o breve retorno de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala sobre a galeria dos heróis da fé, e o verso 7 diz assim, olha o texto. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos. Olha, eu quero que preste bem atenção, olha aqui. Muito que você entenda este texto. Porque aqui Deus está fazendo um relato, um resumo, um suprassumo daquilo que era a vida de Noé, que deveria ser o motivo da nossa grande preocupação hoje. Nós deveríamos pensar como que eu poderia ser como ele. Como alguém que foi escolhido por Deus, que andava com Deus num tempo tão mau, em que as pessoas estavam tão pervertidas, em que o coração do homem estava cada vez mais distante de Deus. Qual era a característica daquele que servia a Deus? E precisamos compreender. E esse texto apresenta pelo menos 3 coisas que eu quis apresentar para você. Primeira característica de Noé. Noé foi divinamente instruído sobre os acontecimentos futuros. Noé, ele recebeu orientação de Deus e baseou a sua vida naquilo que Deus revelou. Olha aqui para mim, entre nós aqui, vem cá. Noé foi salvo no meio de uma tragédia, porque ele, em primeiro lugar, acreditou que a vontade de Deus era muito maior do que a sua própria. Porque preste bem atenção, a notícia que Deus deu para Noé foi uma notícia tão forte, tão extraordinária, que causou situações familiares, sociais, sobre a vida dele gigantes. Amigos, Noé teve que abrir mão do seu trabalho, da sua vida, das coisas que ele fazia, por causa da mensagem que ele recebeu. Mas a partir do momento em que ele acreditou de que essa mensagem era a vontade de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, amigos. Deus vai te fazer lembrar dessa mensagem em algum momento. Quando você entender que a mensagem que Deus revelou era tão forte, Noé mudou a sua vida de maneira tão completa, a ponto de investir a sua vida naquilo que ele acreditava. Amigos, Amós diz que Deus certamente não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Deus não vai fazer nada sem antes avisar que Ele vai fazer. Pastor, tudo aquilo que vai acontecer no futuro vai acontecer e Deus revelará que vai acontecer. Na verdade, Deus já revelou através da sua palavra. Você não precisa ficar com medo daquilo que vai acontecer. Eu lembro que
quando surgiu a pandemia do coronavírus há alguns anos atrás, a quantidade de pessoas que se desesperaram e foram para as profecias: pastor, olha o que está acontecendo e tal, não sei o quê, e queriam ver na Bíblia e tal. Eu sei, a gente fica preocupado, ficamos tristes com aquilo que o mundo está sendo levado, mas não era para nos surpreender, porque nós já sabemos. Deus já revelou através dos seus sinais de que nesses últimos dias problemas como esses iriam surgir. Deus não fará certamente nenhuma coisa sem antes revelar aos seus filhos. Amigos, está aqui. A diferença não é especulação, é a palavra. Não é assim diz o pastor, é assim diz o Senhor. Olhe para a Bíblia, entenda, estude, compreenda. E você tem muitas ferramentas necessárias para você compreender ainda mais acerca deste tema. Precisamos estar divinamente instruídos. Deus não nos deixou no escuro. Interessante. E quando nós olhamos para este texto, olha por exemplo o que diz o livro Eventos Finais, página 16. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Espera aí, pastor. Você consegue imaginar que, de acordo com esse texto, existem pessoas que serão surpreendidos por situações que eles cantam sobre isso, que já ouviu milhões de sermões sobre isso? Você consegue entender isso aqui? Pessoas que serão surpreendidas por coisas que Deus já revelou antes. Amigos, você não precisa ser pego de surpresa. Deus não te deixou no escuro. A palavra de Deus está aí clara para que você consiga compreender quais são os próximos passos na história, no relógio da humanidade. Segunda característica de Noé, diz o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé foi divinamente instruído, ele recebeu instrução clara da palavra, mas Noé temeu ao Senhor e construiu a arca. Antes de Noé construir a arca, Noé fez o quê? Espera aí, tá. Vamos lá, igreja, comigo. Antes de construir a arca, Noé fez o quê? Temeu a chuva. Ficou com medo da chuva? Ficou com medo de como seria a chuva? Como que a sua família estaria protegida? Não, amigos, o texto diz que Noé temeu ao Senhor. Esse temer ao Senhor não é medo. Na verdade, Noé não temeu a chuva, ele temeu ao Senhor. Ele levou a sério as orientações de Deus e reverenciou de maneira solene aquilo que Deus tinha revelado. Acreditou de que Deus é fiel e vai cumprir a sua palavra. Então ele teme ao Senhor e baseia a tua vida naquilo que ele acredita. E a partir daí, ele não apenas crê cognitivamente, ele também deseja se engajar numa missão que Deus pediu para que ele fizesse. Aqui está um engajamento numa missão. Fazer ao pastor, qual a melhor maneira de temer a Deus? Se engajar naquilo que Deus pediu para você fazer. Temer o Senhor e construir a arca. Eu acho interessante porque muitas vezes nós queremos o máximo de Deus, mas nós damos o mínimo de nós. Nós queremos o máximo de Deus, mas fazemos o mínimo daquilo que Deus espera que nós desejamos fazer. Deus não precisa de esmolas. Amigos, Noé investiu tudo o que ele tinha naquela arca. Ele investiu o seu tempo, 120 anos pregando. Ele investiu os seus dons, os talentos. Eu acho que ele nunca tinha construído um barco na vida, mas aprendeu. E contratou pessoas, e preparou tudo que tinha. E talvez quando ele vendeu a última coisa, quando ele vendeu a casa que ele morava, e quando os filhos falaram, pai, a gente vai dormir aonde? E Noé falou, vamos dormir no barco. Porque nesse momento a única coisa que a gente tem é este barco. Ele investiu tudo que ele tinha, o recurso, porque Deus deu para Noé o tamanho que a arca deveria ter, a altura, a profundidade, os cômodos, a madeira, tudo que deveria acontecer para que aquela arca surgisse, só não deu dinheiro. Não caiu o dinheiro do céu para ele construir. Então ele pegou tudo o que ele tinha e colocou na arca os recursos que ele tinha naquilo que ele mais acreditava. E amigos, qual foi o resultado disso? 2 principais. Primeiro, diz o texto
de Hebreus capítulo 11, versículo 7, que Noé salvou a sua casa. Valeu a pena? Sim ou não? É claro que parece pouco, 8 pessoas foram salvas, pastor. Mas amigos, ele investiu o seu tempo, ele investiu os seus dons, ele investiu os seus recursos. Mas em primeiro lugar, ele viu a sua casa sendo salva pela graça de Deus. Aqui já valeria a pena, sim ou não? Mas além de tudo, eu digo que Noé foi o melhor investidor da história. Porque ele vendeu a sua casa, vendeu a sua fazenda, vendeu a sua empresa, vendeu os seus bens, vendeu a carroça que ele tinha, vendeu os bois que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha para botar no barco. Mas depois que a chuva veio, depois que todo mundo morreu, depois que as águas abaixou, Noé virou dono do mundo. Ele ganhou a fazenda de volta, a casa de novo, tudo de novo, porque agora o mundo era dele. Ele investiu em tudo aquilo que na verdade queria durar para sempre, ou queria durar por mais tempo. Amigos, tem gente preocupada demais com esse mundo que vai acabar. Eu sei, essa igreja é bonita, mas vai acabar. Esses bancos são legais, mas vão acabar. O seu carro é legal, mas vai acabar. Essa sua casa, o seu apartamento que você está pagando então 85 milhões de vezes, vai acabar. Mas existem coisas que vão durar para sempre. E aqueles que estão nas mãos de Deus durarão para sempre. Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Você tem investido na sua salvação? Na salvação da sua casa? Amigos, nenhum de nós deve esperar que quando as últimas grandes provas nos sobrevierem, desenvolvamos então no momento um espírito de renúncia e dedicação completa. Não, absolutamente. Esse espírito tem de ser desenvolvido com as nossas experiências diárias, incutido na alma e coração de nossos filhos, tanto pelo ensino como pelo exemplo. Não tem outra maneira. Não dá para esperar, quando as pragas começarem a cair, quando o decreto surgir, quando a situação, será tarde demais. É hoje, pelo exemplo, pela vida, que você precisa já estar engajado e fazendo alguma coisa para esta missão que Deus colocou sobre a tua vida. Última característica de Noé. Noé foi um herdeiro da justiça. Deixa eu explicar uma coisa para você. Entenda o que eu vou dizer. Não foi a arca que salvou Noé. Noé gastou a sua vida para construir uma arca. Mas na primeira balanço das águas, aquela arca poderia ser despedaçada da primeira montanha que tivesse à sua frente. Quem salvou Noé, a sua família e os animais, foi a mão de Deus. Noé foi um herdeiro da justiça. Ele só foi salvo porque ele acreditou na graça do Senhor. Não foi as obras dele. As obras foram importantes, sim ou não? Foram. Mas o que salvou Noé foi a graça. Tanto que quando ele sai da arca, Deus coloca sobre a arca o símbolo da aliança. Eu fiz um contrato, um compromisso com você. E sabe o que diz o livro do Apocalipse? Apocalipse diz, capítulo 4, que Deus, depois dessas coisas, olhei e eis que tinha uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Tem uma porta aberta no céu, amém? E esta porta que está aberta no céu, diz o texto, que esta porta que está aberta no céu tem um arco-íris, o símbolo da promessa, o símbolo da graça, o símbolo da herança. A promessa de Deus continua viva. Deus fez um trato com seus filhos. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça maravilhosa de Deus. Somos herdeiros do Senhor. Está lá, o sinal será eterno. Todas as vezes que olharmos para o trono de Deus, olharemos para o arco-íris para lembrarmos de que a graça de Deus foi estendida a nós, e que a graça, a promessa continua viva, e Deus é fiel e justo e vai cumprir a promessa que fez. Amém por isso. Você está firme na promessa? Porém o livro de Lucas diz que Ló também é um exemplo. Como que era Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra tinha a violência como entretenimento. Sodoma e Gomorra tinha uma sexualidade pervertida. Sodoma e Gomorra fez com que Ló se adaptasse à maldade.
E Sodoma e Gomorra fez com que a mulher de Ló se apegasse àquilo que ela tinha. É por isso que Lucas 17 diz: cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. E cuidado de não ficar olhando tanto para as coisas deste mundo e perder a promessa que Deus fez. Hoje, a sua preocupação maior não é sobre se os sinais estão cada dia mais intensos, porque eles estão. A sua preocupação maior hoje deve ser: você está sendo alguém que serve o Senhor. Amigos, nem todo lugar que você se encaixa é onde você pertence. Ló estava em Sodoma e Gomorra, mas ele não era de lá. Deus precisava tirá-lo de lá. Sabe, estamos neste mundo, mas não se acostuma que não. Nós não somos daqui. Somos herdeiros do céu. Somos herdeiros do céu. Deixa eu terminar. Essa semana eu estava fazendo minha leitura bíblica. Eu gosto de ler a Bíblia numa Bíblia chamada A Mensagem. Eu faço meus devocionais nesta Bíblia. É uma paráfrase, não é uma tradução. Então não dá para fazer um sermão teológico sobre esse livro. Mas essa semana eu estava lendo Gálatas 5. E aí eu achei interessante o versículo 13 deste capítulo na Bíblia A Mensagem, o livro de Gálatas. Eu queria ler com você. Preste atenção, aqui está falando sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Mas o autor aqui, ele apresenta uma linguagem bem interessante. Olha o que diz essa tradução de Gálatas 5, 13 a 15. Diz assim: não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não use essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim vocês acabarão destruindo. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. E assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus se resume numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Vocês querem perder essa preciosa liberdade? Ela diz mais. Ele diz assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. E ele começa a enumerar as coisas que as pessoas querem fazer, aquelas que estão perdendo a sua liberdade por uma libertinagem barata. E ela diz: pessoas que querem fazer o que bem entendem, querem fazer sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Querem vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês: se usarem a liberdade deste modo, não herdarão o reino de Deus. Forte isso aqui, né? Mas não é um retrato da humanidade hoje. É aquilo que está acontecendo, amigos. A palavra de Deus já dizia para nós há 2000 anos atrás. Mas o texto termina dizendo: mas vamos falar da vida com Deus? O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo, a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Como é a vida de quem anda com Deus? Está em total sintonia com aquilo que Deus espera de nós. 3 lições de hoje. Quero ler para você. Primeira lição: precisamos ser cristãos melhores no mundo cada vez pior. Não dá para ter um cristianismo baseado em superficiais neste mundo, de maneira superficial neste mundo. Precisa de mais. E eu sei que eu falo muito sobre isso, mas Deus me chamou para falar sobre isso.
precisamos buscar como nunca buscamos. Precisamos orar como nunca oramos. E precisamos pregar como nunca pregamos. Porque assim como um dia Deus chamou Noé, porque viu em Noé alguém que queria andar com Deus, Deus também nos chamou. Talvez Deus não te chamou para construir uma arca, mas talvez Deus te chamou para pregar aos seus vizinhos. Talvez Deus não te chamou para vender tudo que tem para fazer um barco, mas talvez Deus te chamou para usar o seu trabalho para fazer missão. Talvez Deus não te chamou para algo extraordinário como você imaginou um dia, mas Deus te chamou para ser bênção, para falar de Cristo com amor, para durante a semana separar tempo para dar estudo bíblico, para abrir a sua casa para um pequeno grupo, para ir toda semana levar os seus filhos para o encontro de jovens, para investir na salvação dos seus filhos em tudo que puder, em se preocupar com a vida deles, em ser atuante na igreja, em querer ver uma igreja melhor e não pensar só em si, mas pensar no bem de todos. Deus precisa de cristãos melhores para este mundo cada vez pior. Como está sendo o seu cristianismo? Segunda lição: estude as profecias, conheça a vontade de Deus e cuidado com as especulações dos homens. As especulações dos homens podem te frustrar, mas a verdade de Deus, a verdade de Deus, ela dura para sempre. Ela é transformadora, ela é maravilhosa. Pastor, eu faço o que eu quero. Tem certeza? Ou você é escravo da sua própria vontade? Se você continuar escravo da sua própria vontade, a liberdade de Deus pode ser despercebida por você. Deus quer te levar a viver aquilo que Ele já revelou na palavra. Estude mais, amigo. Leia o Apocalipse, leia o livro de Daniel. Aprenda mais e você perceberá que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E termino com minha última lição, lendo Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38, que diz: porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas enquanto isso, o justo viverá pela fé. Quero te convidar a se entregar àquele que é o autor da nossa fé. Bruno vai cantar uma música. Enquanto ele canta essa música, eu gostaria que você orasse a Deus e falasse com o Senhor sobre o que você espera, de como que você pode viver nesse tempo difícil que estamos vivendo, como que Deus pode usar você. O que precisa ser acertado na sua vida espiritual para que você possa ter uma vida de mais fé, de mais profundidade espiritual, de agir mais, para que mais pessoas conheçam o Deus que você conhece, para que quando a porta da graça se fechar, não tenha só 8 lá dentro, mas que tenha uma multidão de gente que você foi usado por Deus para tirar das mãos do inimigo e colocar nas mãos de Jesus. Até lá, escute o que Deus tem para te dizer.